Olá, muito boa noite. Agora 21 horas e 2 minutos desta quarta-feira, 14 de março de 2018. Está no ar o nosso Estação Hamburgo, direto pelo canal 14 da NET para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos nossos aplicativos para Android, iOS, através do nosso site valetvplay.com, através do nosso canal, nossa página no Facebook, ou ainda aqui pelo 14. Os nossos horários alternativos e logo o programa está lá no YouTube para você recuperar os melhores momentos. Os melhores momentos já começaram, Ariadne Decker, contigo me dando puxão de orelha lá. Que história é essa que contigo não tive esse carinho, esse zelo antes? Muito boa noite, uma alegria te receber aqui, tu sabe disso. Obrigada, Rodrigo, é um prazer estar aqui novamente. O puxão de orelha foi que ele não tinha... Só para explicar, vou explicar isso. É que eu já participei diversas vezes do programa e ele nunca tinha me dado as dicas. A câmera tal faz isso, a câmera tal faz isso, observa ali, faz o retorno assim. Ele nunca tinha falado isso. Então foi esse puxão de orelha, mas é um prazer estar aqui de novo. Obrigado pelo convite. Eu te queria semana passada, né? Semana da Mulher, aí eu queria a Aline também. Vocês duas não... Vocês são pessoas muito ocupadas, evidentemente. A Ariadne quis fazer uma feira internacional semana passada. Vendeu bem, Ariadne, cá entre nós. Olha, aqui, hein? Foi uma feira normal, ela não foi diferente da feira do ano passado. Foi... Para ti? Para mim. O mercado menos falou boa, maravilhas dessa feira. Sim. Muitos estrangeiros. Muito estrangeiros. Russos, equatorianos, gente, americanos. Engraçado, assim, que a impressão que a gente tinha é que tinha mais estrangeiro do que brasileiro na feira. Coisa boa. Foi muito interessante, foi diferente nesse aspecto. Até o meu filho foi da recepção bilíngue lá e ele também disse, ele já é há mais anos. Aquele rapaz simpático ali no fundo? Aquele rapaz simpático seria no fundo. Edu Decker? Edu Decker. O grande músico, Edu Decker. O músico. Também é bilíngue. Também, sim. Ele canta bem inglês? Canta bem inglês, fala bem fluente em inglês. Também. E ele foi da recepção bilíngue lá e ele comentou que tinha muito estrangeiro e foi mesmo realmente muita gente. A visitação foi muito boa, a apreciação muito boa, os projetos como nas outras feiras, alguma venda, nada excepcional. A feira de 2 anos atrás foi excepcional, assim, em matéria de venda, os estrangeiros vieram com tudo, assim, foi excepcional. A do ano passado normal, essa também normal. Mas sempre é muito bom estar na FIMEC. A FIMEC é uma grande vitrine. Estar nessas feiras setoriais, assim, com o tema relacionado à feira, é muito importante porque os clientes acostumam que tu estás ali e eles te procuram durante o ano, eles conversam contigo, depois te procuram pela internet, entram em contato por telefone, mandam material pedem o que tu tem pronto. É muito legal, é muito importante estar lá. Tu chegou a participar do fórum, do espaço, do estúdio de moda? O estúdio de moda desse ano não, eu participei há 3 anos atrás como a única artista convidada porque são sempre estilistas e modelistas de sapato que fazem o estúdio FIMEC. Esse ano não, porque eu estava sozinha no meu stand e a previsão de eu poder participar e poder conversar e participar dos debates, tudo era praticamente nada, não tinha tempo. Então, nesse ano, não estive na parte da criação voltada para o calçado. Tudo bem. Vamos conversar um pouco mais de Ariadne em seguidinha, falando de projetos. Sim. Quero saber que história é essa lá para o Morro Reuter. Eu tenho um livro de colorir de Novo Hamburgo, tá? Jair Krumena, muito boa noite. Muito boa noite. A gente podia fazer um livro de colorir do Imbé, o que tu acha? O quê? Um livro de colorir da Ariadne com Imbé. Podíamos fazer, né? Imbé e Tramandaí, assim. Tem locais bem bonitos lá no Imbé, o Passo Morto, por exemplo, né? Dariam belos quadros. Belos desenhos lá. Belos desenhos da Ariadne. Os pescadores, os barcos. Os pescadores na barra. As construções da beirada da praia. Exatamente. A ponte. Né? Que está, segundo o Dyer, liberada, né? Mas eles não deixam passar caminhão. Mas é um bom motivo para um bom desenho lá, né? Quando põe aquelas fotos debaixo da ponte dá medo, né, Deixa? Aquelas fotos dá medo, né? Mas eles garantem que não tem problema, né?
E falando no IMBE, eu já quero aproveitar e fazer o registro da honra que eu recebi de ser este ano o patrono da Feira do Livro de Imbé, que vai ser de 28 de março a 1º de abril. Eu escrevi no ano passado um livro falando da trajetória da Nilza Godoy, que foi vice-prefeita, foi a primeira vereadora, a primeira presidente da Câmara do Imbé, e ela teve um problema de câncer durante 14 anos, e eu conto essa trajetória em livro, né, a pedido dela ainda enquanto viva, né? E o livro, então... Aliás, ela faltou um pouquinho para ela ver ele pronto, né? Faltou, ela só não viu a capa. Ela chegou a revisar todos os textos, e quando a capa estava sendo montada, o João Cunha, tu lembra do João Cunha? Claro. Que fez a capa, ela não conseguiu ver a capa do livro. E aí a Prefeitura de Imbé, então, também para homenageá-la, me convidou para ser o patrono. Fim de semana feira. De Páscoa, o pessoal que vai passear ali nas praias, volta, Tramandaí, vai a Torres, passa em Imbé, vai lá buscar o autógrafo. E a feira esse ano integra toda a programação de Páscoa, vai ser tudo junto, né? A feira de Páscoa, ali naquele como é que chama aquele corredor na beira da barra ali, eu não estou lembrado do nome agora, onde tem aqueles quiosques do canal ali, vai ser tudo ali, né? Que é o point agora do Imbé. Na Barra? Na Barra, exatamente, ali. Tá? Então a Feira do Livro será junto, né, nesses dias, 28. Começa, o lançamento é dia 29, oficial. Estão todos convidados. Muito bem. Vamos receber nossos convidados aqui direto para o NAP, Núcleo de Apoio Psicológico. Aline Cruz, muito boa noite. Seja muito bem-vindo. Estreando em Estação Hamburgo, né? Já esteve com a gente aqui, já esteve comigo numa conversa de piso. E agora, estreando na estação, a gente vai estar bastante junto nos próximos tempos, hein, Aline? Vamos. Muito feliz, porque o NAP é o mais novo apoiador da nossa Vale TV. Está com a gente firme aqui, ajudando nas nossas reformas. E vai estrear um programa na nossa Vale TV, ali, junto com a nova grade, a partir de abril. Feliz da vida, NAP TV. Prazer de ter com a gente. Bem contigo? Tudo bem, Rodrigo. Quero agradecer o convite de estar aqui compondo a mesa, né? Cheia de novidades esse ano, né? Fico muito contente também com esse projeto da Vale TV e do NAP, né? E espero que a comunidade curta todo esse monte de ideia, né? Não tem como não curtir. Ontem a gente fez nossa segunda, terceira reunião já de briefing. Qualquer coisa que a gente puxa, aliás, é um novelão de lã, né, Cerveira? Qualquer coisa que a gente puxa dá pano pra manga, dá caldo, é do interesse, é do dia a dia da gente, da nossa vida, né, Cerveira? Cerveira, quanto tempo de NAP? 6 meses, 7 meses. Consegue te imaginar fora? Já é da casa, já sou da casa. Fala desse projeto, muito boa noite. Boa noite. Fala desse projeto, Alexandre Cerveira, junto com o NAP. Então, Merli, a gente teve aqui ano passado, né, com um lançamento, assim, a gente estava super nervoso, não sabia se ia emplacar, se a ideia de fazer uma série fórum, né, o Merli é uma série de um professor espanhol da Catalunha, de filosofia, que tem uma turma de alunos de ensino médio e que aborda em cada semana um pensador diferente. Então nós com o NAP, e o NAP me convidou, na verdade, para essa aventura, e nós fizemos, foi surpreendente assim, o resultado, a quantidade de pessoas que acompanharam, e mais do que a quantidade, Rodrigo, a variedade, né, humana, assim, alunos de 16 anos de ensino médio, até pessoas de 80 anos, filósofos, empresários, arquitetos, professores, enfim. Foi muito, muito legal. E aí houve uma demanda desses alunos, dessas pessoas que fizeram com a gente, pela segunda temporada, né? Então a Netflix nos presenteou com a segunda temporada, e agora já com a terceira, que a gente está guardando na manga. Aqui, ó, dividido em módulos, né? Isso. Primeiro, segundo e terceiro módulo, as pessoas podem, por exemplo, ir só num módulo, né? Podem participar de todo o evento, são 15 semanas.
Próxima terça-feira, a estreia, a partir das 19h30. Tem que se inscrever antes, tem que ligar pro NAP lá e se inscrever antes. Com os pré-socráticos. Ele segue a série, né? Sim. Ele segue a ordem da série. A série pode ser acompanhada independentemente, assim, capítulo, pensar um filósofo, por exemplo, que eu goste mais, ou que eu tenha mais curiosidade de entender. Pode. E olhar o filme, esse capítulo separado, por exemplo? Pode. Quem não viu a primeira pode participar da segunda, por exemplo? Pode participar. É legal já ir podendo ir assistindo, né, a primeira temporada em paralelo para pegar toda a lógica. Porque o personagem e parte do grupo, do elenco, eles permeiam tudo ela. Uma parte fica, uma parte vai sendo renovada, mas só para te dar um exemplo, estava mesmo comentando com a Aline, eu dei um treinamento para professores hoje à tarde e usei um episódio do Merli. Né? Abri com o episódio do Merli e depois a gente fez um debate, era sobre felicidade, era um episódio da primeira temporada do Aristóteles, e foi bem legal, assim, então é possível pegar em separado. Agora a gente está com a ideia dos módulos, que são grupos, né? É o mesmo modelo. Vai, assiste e existe uma discussão, é isso? Exatamente. A gente tem algumas surpresas, porque como são surpresas, Sim, nós não vamos contar. Desde a primeira... Mas tem algumas coisas que nós estamos renovando, mas a ideia é basicamente essa, é poder assistir junto e depois a gente toma um café e depois a gente propõe a discussão. E tem nomes muito interessantes na segunda temporada também. Bem a gente legais. tem um cartaz aí, Pedro? Não? Tá, depois a gente recupera ele. O primeiro módulo, então, a partir de 20 de março, os pré-socráticos. Depois, 27 de março, Thomas Hobbes. 3 de abril, os estoicos. É uma escola, isso? Isso, a Escola Filosófica dos Estoicos, né? Exatamente, escola romana principalmente, tem um dos seus Tem principais... problema ser ignorante nisso e lá para saber do zero, por exemplo? Exatamente, a gente fala que é para filosofia para não filósofos, apesar que a gente tem, acho que uns 3 ou 4 filósofos junto conosco, mas a gente começa exatamente, é bem didático, assim, quem são, de onde vieram, quais são as suas principais ideias, bem tranquilo. Isso tudo acontece em 2 horas durante uma noite. Às vezes a gente fica papeando um pouquinho mais, mas a ideia é 2 horas. Tá bem, não sai dali e vai tomar um chopp e continua discutindo filosofia, não? Acontece. Puxa vida. Depois a gente tem Kant, dia 10 de abril, Kant. Hipparchia. Isso é uma filósofa... Nunca ouvi falar. É uma filósofa grega do período pós-clássico, e é muito legal porque na segunda temporada ele traz 2 mulheres, né? Ele traz a Hipparchia, que é uma filósofa grega por volta do século III a.C., e ele traz uma outra mulher que inclusive foi alvo de protestos no Brasil, que é a Judith Butler, que é a grande especialista em gênero no mundo hoje. Então a gente também vai discutir, tem filosofia atual. É isso? Exatamente, ela está viva, inclusive, está produzindo e é um nome da maior importância. Então esse é o primeiro módulo. Segundo módulo, 24 de abril, Montaigne. Isso. Depois Judith Butler, no dia 8 de maio. Passa aquela semana ali do feriado, dia 1º de maio, né? É isso? Uhum. Depois Freud, em 15 de maio. Depois 22 de maio, Descartes. Depois 29 de maio, profissionais convidados, é isso? Isso é uma das novidades. Não sei se a Aline quer comentar. Porque como a gente queria inovar daquele primeiro grupo, né? A gente fez o fechamento da primeira temporada trazendo um professor convidado. E como vai ser por módulos, a ideia era que a gente trouxesse um professor convidado, surpresa para esse módulo, então as pessoas não sabem quem vai ser. É um presente para quem é um presente, e a grande maioria dos inscritos, e amanhã provavelmente vai acabar as inscrições, né? Eles curtiram muito esse profissional convidado no semestre passado, né? Então, tanto no segundo módulo quanto no terceiro módulo, nós temos um professor profissional que a gente vai convidar para fazer o fecho, né? Depois do terceiro módulo, 5 de junho, Engels. O Engels é aquele do Marx, né? Isso, parceiro do Marx, exatamente. Olha só, 12 de junho, o que é? Zizek? Isso. Quem é Zizek? Quem foi Zizek?
Passou longe da sala de filosofia dele. Passei. E eu também. Eu tava provavelmente na cantina fazendo lanche. Ou na sala da União de Estudantes também, né? Também. Do Grêmio Estudantil ou da União de Estudantes, né? Quem foi Zizek? Então, esse é um pensador da Europa Oriental, né, que também é uma novidade que o... Se pensava na Europa Oriental, então? É Porque a muito, Cortina de né? Ferro barrou Exatamente. Um monte de coisa de lá. Não, mas são nomes importantes assim da filosofia da Europa Oriental, que essa é uma questão bem legal da segunda temporada, que é nomes que não são conhecidos do grande público, né? Inclusive tem um dos episódios que, na minha opinião, é um dos episódios muito legais, que é sobre o taoísmo. Logo depois desse 19. Exatamente. Então, que é uma proposta de não falar diretamente sobre um filósofo, mas sobre uma filosofia de vida, né? E que não é uma abordagem religiosa. Vai para o Oriente. Exatamente. Porque também não chega aqui, né? A história, ela é muito falha nisso, né? A gente não tem história Oriental. nada, né? Parece que não existia ali da Pérsia em diante, não existia. De vez em quando surge lá porque quantos filósofos a gente pode enumerar que da China se fala? Confúcio sempre, pessoal da arte da guerra ali, e deu, né? É interessante pensar que existe uma corrente histórica que acredita que a filosofia grega, especialmente Platão, teve uma influência importante dos indianos, né? Inclusive uma das possíveis interpretações do Platão é a reencarnação, então a ideia de reencarnação. Então isso provavelmente houve uma influência dos orientais mais, né, para o extremo ali, e que de alguma forma a série recupera, assim. Depois do taoísmo, Boécio, e aí fechando em 3 de julho com um profissional convidado fazendo um grande fechamento de tudo isso. Tá o cartaz ali, né, Pedro? Puxa ele para nós, por favor. Tá aí. Merli. É interessante, Rodrigo, que mesmo a gente dando a possibilidade dos módulos, pouquíssimas pessoas se inscreveram em módulos. A grande maioria já se inscreveu para todo o projeto. Não quer né? perder Isso mesmo. Todo, né? O auditório vai estar lotado. É. Um dos 2 auditórios, na verdade, do NAP, né? A ideia não é que vai estar lotado. lotado, mas a ideia é que as nossas vagas vão estar esgotadas. Porque inclusive, a proposta é que vão possa... ficar conversando madrugada dentro, isso né? mesmo. Exatamente. Existe uma lotação aí. Muito bem, feliz com essa... Vamos conversar um pouco mais de Merli em seguida, feliz com essa possibilidade aí de a gente estar discutindo filosofia, parando alguns momentos da nossa vida para estar falando de vida, né, Ariadne? Falando de vida, falando de pensamento humano, isso refletir sobre as coisas deveria fazer mais parte do nosso cotidiano. E tem gente querendo tirar a filosofia do currículo, Ariadne. Filosofia, arte e educação física. Música? Não precisa de música. Arte, né? Não precisa. Nada Pensamento tem que ser cartesiano, racional, tem matemática, é isso. A educação física também não, né? A educação evidentemente. física também... A educação física tem que tirar. Doutrina política, agora eles querem colocar. A doutrina? Querem colocar de novo ou tirar? Não, colocar. Mas a educação moral e cívica não era uma doutrina política, Deja? No meu tempo, não. Também no meu tempo Meu também tempo não. Botar o cara na caixinha não é uma doutrina política? Eu me lembro das aulas de educação moral e cívica da 7ª série, Cerveira. Me ajuda aqui. Eu tive moral e cívica também. Pra mim era uma caixinha. Eu acho que nós tínhamos que estudar mais A sobre minha moral e política. cívica que o Copete dava no Pio XII, O Américo. Américo Copete, É. a gente discutia o que os livros de histórias não registraram. Então era muito diferente. Corajoso ele, né? Muito corajoso. Muito corajoso ele. O que a história não contou, a gente discutia com ele nas salas do Pio XII de moral e cívica. Então por isso que eu tenho essa lembrança boa da moral e cívica. Eu do também Copete. tenho boas lembranças. Acho que Organização Social e Política do Brasil e Moral e Cívica não são dois institutos utilizados ali no Foram período 2 nomes do que deram para a regime mesma disciplina. Trocou o nome. Trocou o nome, Organização Social e Política Brasileira e Moral e Cívica, que era A antes. famosa OSPB. OSPB. Eu tive os dois, Deja. Eu tive na 7ª série. que geralmente o moral, moral e cívica era no que a gente chama de fundamental hoje, né? E aí o SPB era no ensino médio, né? Ensino médio, né? Elas entraram para substituir filosofia e sociologia, né? E a própria disciplina de história e geografia que não podia fazer essa discussão crítica, porque, enfim. Mas acho que tem uma questão que a gente poderia
pensar um pouco melhor é que pensar um pouco mais as estruturas de poder, né? Talvez isso sim pudesse ter um espaço maior para ciências humanas, para que a gente pudesse talvez discutir ciência política com os alunos, né? Mas quando a gente fala de um Merli, a gente está falando de sair do raso, né? Com certeza. Porque o debate está muito ali na profundidade de um bíris, se você ver. A filosofia pode ajudar muito nisso. Nossa. Tem muito pouco debate, né? Tem uma troca de acusações. Bate-boca tem bastante. Bate-boca. Desaforo tem bastante. A gente já não tem, historicamente, uma cultura de debate, né? Você fala que tem uma discussão, as pessoas acham que tem uma briga, né? É bom discutir, é isso? Eu acho maravilhoso, né? Eu sou apaixonada por discussão. No Império Bizantino, eles tinham uma prática de discutir filosofia sem ter nenhum objetivo prático. Tanto que foi criada uma expressão que é a discussão bizantina, onde você discute pela discussão, né? Se tiver cerveja, então pela discussão. Se tiver cerveja, cafezinho. Cereja do bolo ali. Mas é a ideia da troca de ideia, porque se você estiver realmente aberto, numa discussão você sempre aprende. Claro. Agora, se você está só esperando a pessoa terminar de falar... Para ganhar um debate? Para ganhar aí é outra coisa. Não é nosso objetivo lá, né? O objetivo é poder ouvir as diferentes opiniões e trazer aquilo que a série traz. Uma coisa que a gente faz às vezes é trazer também o que a série não traz, né? Porque tem coisas escondidas na série. Algumas coisas que os filósofos defenderam, o roteirista botou, mas isso não está explícito. Então eu tenho que descobrir isso e levar isso para a galera e dizer, olha, tem isso aqui escondido. Ó. Que é uma coisa que a gente que é adulto não está muito acostumado, mas a gurizada está acostumada a ter isso nas séries para adolescentes, tem as coisas escondidas. E no Merli tem também. Então a gente encontra e aí traz para o debate. Odejo, imagina se a gente levasse adiante assim, não pode discutir religião, futebol e política. O que nós ia fazer? Nada, né? Não tem mais assunto, feminismo, tem mais... Eu começo falando de política. Eu defendo amplamente que política nós temos que discutir muito. Porque senão a gente não aprende a votar, a gente não consegue caminhar para frente, a gente não consegue evoluir como sociedade. Em civilização, aliás. E nisso o ensino da filosofia seria muito importante aprofundar nos colégios, porque assim, aprender a discutir, porque a discussão não é uma disputa de ideias, não pode ser uma disputa, tem que ser uma discussão em que tu troca, tu vai questionar as tuas convicções a partir da convicção do outro e tu vai sempre somar aquilo que tu acredita a alguma coisa, tu sempre vai sair ganhando numa discussão, não existe o perdedor numa discussão. E é muito difícil as pessoas encararem a discussão dessa maneira, assim, encarar como uma troca de pensamentos. Tu troca e tu adquire as opiniões ali. Todo mundo vê as situações de maneira diferente. A arte está aí. É interessante assim que o ensino da arte poderia contribuir muito mais nesse aspecto, porque o ensino da arte ele busca mostrar todas as pessoas têm uma visão diferente da mesma coisa. Se tu colocares para uma dezena de alunos o mesmo objeto para eles trabalharem artisticamente, nós vamos ter 10 trabalhos diferentes. Cada um vai ter a sua concepção, a sua maneira de ver. É para provar que nós todos vemos as coisas de maneiras diferentes e a diferença é o normal. O pensamento diferente é o normal. Na discussão, a troca é aquilo que tu adquire além do conhecimento que tu teria normalmente. Tu vai receber do outro a contribuição da maneira que ele vê as coisas. Então, assim, a arte pode ajudar muito na criação de cidadãos mais conscientes, pode ajudar muito na criação de pessoas politicamente mais engajadas. Que não tem a ver com militância, que não tem a ver com militância, política, né? com um lado. Pelo não, as pessoas sempre se colocam num lado e o outro é inimigo. Ele não escuta o outro. E porque a verdade dele é a que prevalece. Mas ele também não questiona as suas verdades. As suas verdades ele também não põe em questionamento. Então, assim, fica muito difícil dessa maneira, porque as pessoas partem do princípio que não existe maneira de mudar, que não tem Querem como. Ter razão. Não existe maneira de mudar. E por a isso que granalização, né? Granalização, é verdade. Eu sou gremista e não tem forma. Mas é que no esporte assim, isso é festivo. No esporte é festivo. Mas isso é festivo. Mas tem que ser festivo, né? Tem que ser Porque festivo. Não pode levar a ferro e fogo. E aí, se tu não for fiel ao teu lado no esporte,
perde a alegria, porque Perde. daí quando tu tá perdendo, tu vai mudar para o outro time? Não, também não vamos ser assim, né? Sim. Não vamos ser O assim. importante é ficar 15 anos sem ganhar um Tem que título e ficar ali. tem que ficar ali Tem gente chulhando. que tá 8 anos e acha bonito. Não, mas a gente tem que se divertir até com a derrota. Quando é torcedor, tu Não, tem que Pedro não encarar. consegue. Pedro Tem não que consegue. encarar aquilo ali. Eu sou gremista e tenho um marido colorado e o divertimento em casa funciona quando o Grêmio tá mal ou quando o Grêmio tá bem, eu me divirto igual. Porque, claro que a vitória sempre nos deixa mais felizes, né? A situação sempre é melhor. Tem verdade absoluta, Silvia? Em filosofia e ciência, não, né? Não. Só em religião, né? Nem em arte. Daí não chama existe. dogma, né? É. Ponto. Daí É. não dá pra discutir, porque Não dá. é uma certeza do íntimo daquela pessoa lá. O que é uma- Deixa ele acreditando naquilo e pronto. Que eu acho que é uma coisa que a gente também tem que aprender, né? Que aquilo que é dogma é dogma, né? Não me cabe, não sendo do grupo, discutir isso, né? É melhor não provocar? Em Ou termos... a provocação ela é Não, acho que ela a pode ser provocação saudável? ela é salutar, assim. Me parece só que do ponto de vista religioso, a gente precisa ter alguns cuidados, porque algumas religiões elas se baseiam na ideia do absoluto. E aí se você coloca isso em prática, você coloca toda a fé da pessoa em prática. Né? E acho que essa não é a ideia. Então por isso a discussão não é religiosa nesse caso, assim, nesse Será que o nível. Stephen Hawking não chegou lá em cima e o Papai do Céu disse, errou, vai lá pra baixo? Põe a foto nossa aí hoje, Pedro, faz favor. Foto de ontem em primeiro lugar, de ontem. Volta e a de ontem, cadê a de ontem? Não tem a de ontem? Põe a de hoje então e a gente vai, que lugar é esse? A gente vai para um breve intervalo e volta já já.